Oi, seja muito bem-vindo a esse curso gratuito, onde eu vou te ensinar sobre inteligência emocional. Calma, eu sei que quando a gente fala sobre inteligência emocional, as coisas parecem muito abstratas e fora da realidade, mas pode ficar tranquila. Meu nome é Priscila, mas você pode me chamar de Pri. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 3 pilares para que você controle melhor suas emoções e sua ansiedade, para que você consiga se relacionar melhor com as pessoas que estão à sua volta, para que você pare de perder a paciência, de brigar com todo mundo, para que você consiga alcançar seus objetivos sem depender de sua motivação para fazer as coisas que você precisa fazer, para que você pare de se sabotar, de se criticar, para que você se sinta mais motivada, para que você pare de agir no impulso, de se arrepender por isso depois, para que você seja uma pessoa menos controladora e para que você se permita viver mais experiências positivas. Não importa a sua idade, não importa a sua classe social, não importa seu nível de escolaridade, você pode se beneficiar do que eu vou ensinar para você nesse mini curso de 3 aulas. Então, para começar nosso mini curso, nessa primeira aula eu vou explicar para você brevemente o que é inteligência emocional e em seguida eu vou explicar para você como sua forma de pensar afeta a sua vida. Eu quero trazer uma citação que eu achei muito bacana, que representa bem os 3 pilares da inteligência emocional. O empresário americano disse: vigie os seus pensamentos, eles se tornam suas palavras. Vigie suas palavras, elas se tornam ações. Vigie suas ações, elas se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles se tornam seu futuro. Eu gosto muito dessa frase porque ela traz bem os 3 pilares da inteligência emocional. De uma forma bem simples, inteligência emocional é você saber lidar com as suas emoções. Unido esse conceito ao pensamento de Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que viveu na época do nazismo, posso dizer que inteligência emocional é a habilidade de você lidar com as suas emoções e assim escolher como você agir em vez de simplesmente reagir às circunstâncias. Ou seja, é você não deixar suas emoções à mercê do lugar que você vive, nem à mercê das pessoas que te cercam. É você ser capaz de agir de acordo com aquilo que vai ser melhor para a sua vida. A melhor maneira de desenvolver sua inteligência emocional é através do autoconhecimento e levando em consideração também 3 pilares que são muito importantes, que são o pensamento, a ação e a emoção. A inteligência emocional é justamente esse encontro, quando você consegue equilibrar pensamento, ação e emoção. Aqui mora a inteligência emocional. É quando você consegue lidar com suas emoções sem se deixar influenciar pelas emoções das outras pessoas, sem se deixar influenciar pelo ambiente. Se você quer mudar os seus resultados, inevitavelmente você vai precisar mudar as suas atitudes. Talvez você pense: mas eu já tentei de tudo. Mas eu não tenho jeito, eu sempre começo as coisas e não termino. Saiba que a melhor maneira de colocar um ponto final nisso é você entendendo qual é o motivo que faz você desistir, o que é que faz você sentir que seus esforços não vão valer a pena, o que é que faz você sentir um fracasso, para que você abandone todos os projetos que você começa e ficam aí perdidos pelo caminho. É agindo nesse tripé aqui, pensamento, emoção e ação, que você vai começar a ter resultados diferentes daqueles que você tem tido até agora. Por isso que nessa primeira aula eu vou ensinar para você tudo aquilo que eu sei sobre o primeiro pilar, que é o pensamento. Então vamos começar entendendo o que é o pensamento. O pensamento é uma avaliação, é um significado que você dá, uma interpretação que você faz de uma experiência que você vive. Por dia nós temos milhares e milhares de pensamentos. E a gente tem pensamentos em 2 níveis. Você pode estar aqui prestando atenção nessa aula, mas ao mesmo tempo você pode estar pensando em outras coisas. Como por exemplo, você pode estar prestando atenção na aula e você pode estar pensando que você tem alguma outra coisa para fazer, ou você pode estar pensando que você está achando o assunto difícil, ou você pode estar pensando que você está achando o assunto fácil, o assunto agradável. Nosso foco na aula de hoje está justamente nesses pensamentos que operam nesse nível secundário, que são esses pensamentos que passam pela sua cabeça enquanto você está aqui assistindo a aula, enquanto você está fazendo alguma outra atividade. Nesses pensamentos que fazem com que você se sabote, com que você desista de buscar os resultados que você quer para a sua vida. Esses pensamentos que a gente tem, eles independem da nossa vontade. Eles simplesmente surgem.
E esses pensamentos podem ser de dois tipos. Eles podem ser pensamentos positivos e saudáveis, e eles podem também ser pensamentos negativos e tóxicos. Primeiro a gente vai falar um pouco dos pensamentos saudáveis. Os pensamentos saudáveis, que a gente vai chamar aqui de positivos, são aqueles pensamentos realistas, que fazem com que a gente se sinta bem, mesmo numa situação desagradável. E que fazem com que a gente aja de forma produtiva. Ou seja, a gente age de uma forma que a gente tem bons resultados, ou então a gente consegue amenizar o nosso desconforto. Já os pensamentos negativos, prejudiciais, por isso estou chamando de tóxicos, são aqueles pensamentos que têm a tendência de fazer com que você se sinta mal, ou seja, você se sente pior do que a situação pede. E eles fazem com que você tome atitudes das quais você geralmente não se orgulha depois. E são atitudes que, além de não resolver o seu problema, ou podem resolver, são atitudes que acabam criando outros problemas para você depois. Quer ver um exemplo? Você combinou com seu marido que hoje ele vai lavar prato. Ele não lavou. Em vez de você chegar para ele e falar assim, olha, a gente combinou que hoje você faria isso, você iria lavar os pratos. Como é que a gente pode resolver essa situação? O que é que a gente vai fazer diante do fato de que você não cumpriu com a sua parte do que a gente combinou? Em vez de você ter essa atitude que é produtiva, que vai levar você para uma solução positiva, você pode ter um pensamento tóxico, completamente fora da realidade, e achar que ele fez aquilo só para te pirraçar, e aí você roda a baiana com ele e diz um monte para ele, que ele não faz nada, que ele não te ajuda, que ele está te explorando. E aí você vai e lava os pratos. Você resolveu o problema, você lavou os pratos estão lavados como era o objetivo. Só que você agora tem outro problema. Você está chateada com seu marido e provavelmente seu marido também está chateado com você. Então essa é a diferença. Quando a gente tem um pensamento que é positivo, que é um pensamento saudável, a gente geralmente envereda por outro caminho, um caminho que é muito mais produtivo. Como é que são esses pensamentos automáticos, né? Esses pensamentos que passam num segundo nível na nossa cabeça? São pensamentos que costumam ser bem rápidos, são pensamentos que costumam se apresentar em palavras, através de alguma expressão, ou até mesmo em forma de um palavrão, pode acontecer também. E são pensamentos que podem se apresentar também em forma de imagens. E para deixar a coisa um pouco mais dinâmica, podem se apresentar das duas formas. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você saiu de casa com pressa para ir trabalhar e você esqueceu seu celular. Aí você lembrou que você esqueceu o celular e você pensou, que droga. Só que na verdade, esse que droga, que é o seu pensamento, quando você pensa, poxa, esqueci o celular, automaticamente vem que droga. Esse pensamento que droga, na realidade ele significa, poxa, eu sou idiota, esqueci o celular em casa, vou ter que voltar para buscar. Essa é uma forma de pensamento que se apresenta de uma forma bem breve, de forma de uma expressão, para algumas pessoas até considerado um palavrão. E os pensamentos que tem, além da forma verbal, também tem a forma de imagem. Vamos supor que você está lá na sua casa e você tem que arrumar seu guarda-roupa e seu guarda-roupa está daquele jeito, naquela bagunça. E aí quando você pensa que você tem que arrumar o guarda-roupa, automaticamente te ocorrem duas coisas. Uma, você pensa, bagunça, eu vou demorar um tempão arrumando aquele guarda-roupa, por que eu não arrumei esse guarda-roupa antes? E junto com esse pensamento verbal, vem a imagem de você lá, sentado no meio daquelas roupas todas, tentando arrumar aquela bagunça, dominar aquele caos. Esse é um pensamento em forma de imagem. E esse é o tipo de pensamento que pode acontecer junto com o pensamento verbal. Então você pode ter essas três variações, né? O pensamento verbal, o pensamento com imagem e pensamento de imagem e pensamento. Apesar de a gente ter vários pensamentos ao longo do dia, a gente tem milhares de pensamentos. Só dos que são completados, a gente tem uma média de 6.000 pensamentos. Fora os outros que aí vão ficando perdidos por aí, né? Só que embora eles sejam muitos pensamentos, eles não são muito diferentes entre si. E eles são tão comuns, né? Eles têm tantas características semelhantes, que é possível até agrupá-los em três tipos mais comuns. Os
três tipos mais comuns são aquele que é um erro de julgamento, que ele acontece mesmo com todas as evidências de que ele não tem fundamento, ele está lá. Um exemplo de pensamento assim, que é um erro de julgamento. Você esqueceu de pagar uma conta. E aí, por causa dessa única conta que você esqueceu de pagar, você disse que você é a pessoa mais irresponsável do mundo, porque você não lembrou de pagar aquela conta. Esse é um pensamento que leva você a um erro de julgamento. Porque por mais que existam evidências dizendo que você é uma pessoa responsável, que você cumpre com seus compromissos, e que você paga suas contas, que você honra realmente seus compromissos, você fica achando que você é a pessoa mais irresponsável, mais endividado, mais tudo que existe no mundo. O segundo tipo de pensamento é aquele pensamento que ele até é correto, ele até tem um fundo de verdade, só que ele faz com que você tenha uma conclusão equivocada a respeito da situação. Vou te dar um exemplo. Você prometeu que você ia cozinhar alguma coisa para o seu filho. O seu filho gosta muito de macarronada e você disse para o seu filho que você ia fazer macarronada para ele. E aí chega lá no dia você não consegue fazer a macarronada que você prometeu. Por que você não conseguiu cumprir essa promessa que você fez para ele? Você automaticamente diz: nossa, eu sou uma mãe horrível, porque eu prometi para o meu filho que ia fazer uma macarronada e eu não fiz. E isso não é bem verdade. Veja que aqui no seu pensamento tem uma coisa que é verdadeira. Eu não cumpri minha promessa para o meu filho. Só que isso não faz de você uma mãe terrível. Uma atitude isolada não faz de você uma mãe terrível, assim como uma atitude boa não vai fazer de você a melhor mãe do mundo. Então, esse é o tipo de pensamento que ele é correto, ele tem um fundo de verdade, mas ele faz você ter uma conclusão completamente equivocada. O terceiro tipo de pensamento, ele é um pensamento que ele é plausível, assim como o pensamento anterior. Ele é correto, ele tem um fundo de verdade, só que ele não leva você para lugar nenhum. Ou seja, vamos supor que você está lá com a sua bagunça do seu guarda-roupa, pensando que você vai levar uma eternidade para resolver, e você, em vez de tomar uma providência, você fica lá pensando que você vai levar um tempão para conseguir arrumar tudo. Qual o benefício de você ficar horas pensando nisso? Não seria mais produtivo você fazer alguma coisa a respeito daquela bagunça? Então esse é um tipo de pensamento que é muito comum. Ele é plausível, ele tem um fundo de verdade, mas ele não leva você para canto nenhum. Você consegue começar a perceber o quão poderoso o seu pensamento é. Você consegue ter uma noção de como o seu pensamento é capaz de afetar as suas emoções, de como o seu pensamento é capaz de afetar suas reações, suas atitudes. E você começa a perceber como é que começam os problemas, né? Como é que começam os desentendimentos em casa, como é que começam os desentendimentos no trabalho, como é que começa a autossabotagem. Então é muito importante que você comece a aprender a identificar esses pensamentos para conseguir lidar com eles. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você aqui agora. Então vamos lá, você vai ter um indício de que você teve um pensamento negativo quando você tiver uma mudança na sua expressão facial. Ou seja, no caso da mudança de expressão facial, você pode estar de repente uma fisionomia normal, uma cara neutra assim, cara de paisagem, como eu digo, e de repente você sente que sua fisionomia caiu, ou que seus músculos ficaram tensos, você ficou com raiva, você sente uma tensão no rosto, ou você sente seu semblante cair, ou mais fácil ainda de perceber é quando você está rindo de alguma coisa, você está lembrando de alguma coisa engraçada, ou está rindo com alguém de alguma coisa, e de repente você sente aquele ar de tristeza se abatendo sobre você, ou então aquele cansaço. Geralmente quando acontece isso, essa mudança na expressão facial, é porque a gente pensou em algo que não foi muito agradável. E nossas reações emocionais, elas geralmente são condizentes com aquilo que a gente pensa. Então se você fez uma expressão de raiva, provavelmente você pensou em alguma coisa, lembrou de alguma coisa que deixou você chateado. Aqui tem a ver com o que eu falei sobre a raiva, né, que são os músculos contraídos, né, quando a gente está com raiva, geralmente a gente vai ficar assim tenso, fechando assim o rosto, ou então você começa a cerrar os dentes assim, que é a reação de luta, né? Então, sentir a contração dos músculos na face ou do corpo, seu corpo enrijecer, é um sinal de que passou algum pensamento ali que disse que era para você ficar em alerta.
Pode acontecer também uma mudança na sua postura corporal. Então você pode estar aqui sentado, pode estar aqui em pé bem, e de repente seus ombros caem, você começa a se encolher, você vai se fechando, se fechando, se fechando, vai ficando assim amuado, acuado. Isso é um sinal de que teve algum pensamento ali que afetou você negativamente. Ou se você estiver deitada também, pode acontecer de você de repente começar a se encolher na cama e de repente quando você vai perceber, você está em posição fetal, porque você está todo encolhidinha. Pode ser frio, mas pode ser algum pensamento negativo, né? Gesticulação. Gente, tem gente que quando fica nervosa parece que vira um mímico, fica falando assim e vai gesticulando assim e é uma loucura. Então, quando você começar a gesticular demais, pode ver se você não está nervoso, se você não está com medo de alguma coisa, porque aí tem. A menos também que seja uma coisa natural sua, né? Também pode acontecer alterações relacionadas à fala. Geralmente quando a gente fica nervoso, a gente começa a falar mais rápido. E quando a gente vai ficando mais triste, a gente tende a ficar mais letárgico. Então a gente vai falando mais devagar, mais pausadamente. Então isso também pode ser um sinal. Se acontecer de você não conseguir identificar nenhum desses sinais de que você teve um pensamento negativo, que é uma coisa comum, né, já que é uma experiência nova, se você não tinha o costume de se observar dessa maneira, você pode utilizar algumas técnicas para te ajudar a identificar seus pensamentos. Você pode tentar identificar a resposta emocional e a sensação física. Se você lembrar disso, na hora que estiver acontecendo a situação, você pode tentar perceber como é que você está se sentindo e onde você está sentindo aquela emoção. Se você não conseguir na hora, você vai parar depois, vai lembrar da situação e vai tentar lembrar onde foi que você sentiu a emoção. Algumas pessoas, por exemplo, costumam dizer que tem borboletas no estômago quando elas ficam nervosas com alguma coisa. Qual é a vantagem de fazer isso? Quando você lembra tanto do que você sentiu, como você lembra onde você sentiu aquela emoção no seu corpo, você tem uma chance maior de conseguir lembrar no que você estava pensando. E aí você começa a identificar os pensamentos que você está tendo que estão prejudicando os seus resultados. Você pode fazer uma descrição detalhada da situação para tentar identificar seu pensamento também. Você pode gravar um áudio para você mesmo em algum grupo que você tenha só com você no seu WhatsApp, no seu Telegram, ou você pode escrever no papel a situação que aconteceu e aí você tenta escrever com o máximo de detalhes, como se você estivesse vivendo a situação ali naquela hora. Você pode também chamar alguém que você confia e contar pra ela o que aconteceu, mas assim, com riqueza mesmo de detalhes, sabe? Sabe aquela fofoca que a gente faz com a amiga da gente, que a gente faz assim, ai, eu falei isso, e a pessoa disse isso, e ela passou a mão no cabelo, e eu fiquei sentindo não sei o que. É isso que você vai fazer. Quando você escrever essa situação, com essa quantidade de riqueza de detalhes, é muito provável que você consiga descobrir o que é que estava pensando pela sua cabeça para você fazer o que você fez. Essa técnica de você visualizar a situação angustiante é uma técnica que eu só recomendo que você faça em um lugar particular, onde você possa ficar tranquilo, fechar seus olhos e, além de você lembrar da situação, você tentar entrar na cena como se você estivesse vivendo aquela situação novamente. Por que fechar os olhos? Porque quando você fecha os olhos, você corta um estímulo. Então, se você está deitada na sua cama, tentando lembrar de uma coisa, visualizar uma situação que aconteceu, vai estar de olho aberto, você se distrai com muito mais facilidade do que se você estivesse de olho fechado. Por que você tentar entrar na cena dentro da sua visualização? Porque se você conseguir voltar para aquela situação, é mais provável que você consiga identificar o que você pensou da situação, qual foi o significado que você deu, por que você teve a atitude que você teve, por que você se sentiu daquela forma. Então, quanto mais vívida você torna a experiência, melhor. Tente lembrar de uma imagem. Lembra que eu falei que os pensamentos podem surgir também em forma de imagens? Então, quando você não conseguir identificar o que você estava pensando, tente voltar para aquela situação e ver se você encontra alguma imagem. No
caso do guarda-roupa, né? Se você voltar para aquele momento, talvez você consiga lembrar com clareza que quando você pensou naquilo, você vai arrumar o guarda-roupa, te veio logo aquela imagem de você noite adentro, no meio da bagunça, tentando dominar o caos. Então essa é uma técnica que pode te ajudar também. Você pode se perguntar sobre o significado da situação. Seja, aí bati meu carro e eu tive uma crise de choro. O que é que isso significa pra mim? Que eu sou uma pessoa fraca. Que eu sou uma pessoa descontrolada. Geralmente, esse significado que você atribui é o seu próprio pensamento. Uma outra técnica que você pode usar é fazer um teatrinho com alguém da sua confiança. Sabe quando a gente era criança, que tinha aquelas apresentações de escola, que a gente fez aquele teatro? É a mesma coisa. Lembra da fofoca com a amiga? Você vai fazer a mesma coisa da fofoca com a amiga. Você vai chamar alguém da sua confiança e aí você vai contar o que foi que aconteceu. Olha, aconteceu tal coisa, vamos supor. Aconteceu, eu cheguei em casa, eu disse pro meu marido, aí eu combinei com meu marido que queria lavar os pratos. Cheguei em casa, tava tudo sujo, a maior bagunça. E aí eu virei pra ele e falei assim, você não fez o que a gente combinou, e não foi isso que eu combinei com você, que você não me ajuda, que você não tem consideração. E aí meu marido virou pra mim e disse que eu que não tinha consideração, que eu que não entendia que ele passou o dia inteiro trabalhando, que eu só olhava pro meu lado e tal. E aí você vai descrever a situação toda. Depois que você descreveu a situação toda pra essa pessoa, vocês vão fazer o teatro. Você vai ser você vai repetir tudo que você falou, e a outra pessoa vai ser o seu digníssimo marido, e aí vocês vão interpretar. A pessoa vai dizer tudo que seu marido disse, você vai dizer tudo que você disse, para ver se você revivendo essa experiência, você consegue ver o que é que você pensou, qual foi o significado que você deu, e aí você começa a achar a luz no fim do túnel. Então agora que você já consegue identificar os seus pensamentos, né, negativos, que são aqueles que te criam um monte de problema, você tem a oportunidade de lidar com eles e mudar esses resultados. Lembra que no início dessa aula eu falei pra você que a melhor forma de você mudar os seus resultados era você agindo no tripé pensamento, emoção e ação? Pois é, existem duas maneiras muito boas de fazer isso. A primeira maneira é através de um processo de investigação, em que você avalia os seus pensamentos e você responde a esses pensamentos. A segunda maneira é você testar esses pensamentos para ver se eles são pensamentos úteis e para ver se esses pensamentos realmente são verdadeiros. Porque às vezes a gente pensa uma coisa e quando a gente vai ver o pensamento não tem nada com nada, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai começar investigando os pensamentos, né? Que é a gente avaliar e responder os pensamentos. Por que eu vou começar daí? Porque geralmente os testes que a gente faz para ver se aqueles pensamentos que a gente tem são verdadeiros, vêm dessa análise. Você vai entender mais pra frente. Pode ficar tranquilo, eu prometo. Então vamos lá. A principal vantagem de você fazer essa investigação é justamente essa. Quando você para refletir e analisar sobre o que você está pensando, geralmente você se sente melhor, porque você acaba se dando conta de que muitos desses pensamentos não têm nada a ver com nada. Claro que existem pensamentos que são verdadeiros e você vai ter que lidar com eles, mas muitos deles não têm nada com nada. Então vamos lá, para fazer essa investigação de seus pensamentos, eu quero que você lembre aí de alguma situação que aconteceu, de preferência uma situação recente, de uma situação, de uma experiência que você viveu e que teve um resultado que você não gostou muito. Foi uma experiência que você teve que você não gostou. Pode ter sido uma situação dessa, de você discutir com alguém, de você fazer um trabalho e a pessoa para quem você entregou o trabalho não deu o valor que você esperava que ela iria dar para o seu trabalho. Quero que você pegue essa situação, que você escreva o que aconteceu com o máximo de detalhes, que você tente identificar os pensamentos que você teve e que na medida do que for possível você responda a essas perguntas. Você pode ir pausando o vídeo para responder, não tem problema nenhum. Você pode assistir o vídeo e depois voltar e responder. Você faz da forma que você achar melhor. Então vamos lá. Quais são as evidências de que o seu pensamento é verdadeiro? Então vamos lá, aquele exemplo que eu dei. Eu esqueci de pagar uma conta e eu sou a pessoa mais irresponsável do mundo.
Quais são as evidências de que eu realmente sou a pessoa mais responsável do mundo? E outra, quais são as evidências de que eu não sou a pessoa mais responsável do mundo? E aí você vai listar tudo. É como se você fosse um advogado. Você está defendendo uma pessoa que está sendo acusada de um crime, e essa pessoa vira para você e diz assim: eu não fiz isso. E aí você vai pensar, quais são as provas de que a pessoa não fez aquilo, de que ela está dizendo a verdade? Por outro lado, se você for advogado de acusação, quais são as provas de que você está errado na sua forma de pensar? Que outro significado você poderia dar para essa situação? Aí, para responder essa pergunta, eu vou voltar para um outro exemplo, que vai ficar mais fácil. Na situação lá da esposa que o marido não lavou os pratos, qual é um outro significado que ela poderia dar? Além dela pensar assim, ele não tem consideração comigo, ele não lavou os pratos porque ele não gosta de mim. Que outro significado você poderia dar para aquela situação? Poxa, ele chegou, estava se sentindo mal. Poxa, ele chegou 5 minutos antes de mim, não deu tempo dele fazer o que ele combinou comigo. Então, você pensar em outros significados para aquela situação. Você teve um problema com alguém no seu trabalho e a pessoa te disse uma coisa e você fez uma interpretação. Que outra interpretação você poderia fazer daquela situação? Então, você vai levantar essas respostas. Vamos lá. Quais são as consequências de você acreditar no significado que você deu para essa situação? Então, vamos lá. Se eu acredito que eu sou a pessoa mais responsável do mundo porque eu não paguei uma conta, quais são as consequências de pensar dessa forma? Eu vou me colocar para baixo, eu vou me depreciar. E o que aconteceria se você pensasse de uma forma diferente? Em vez de você pensar que você é a pessoa mais responsável do mundo porque você esqueceu uma conta uma vez na sua vida, né? Se você pensasse de uma forma diferente, assim, não, meu Deus, eu acho que eu tô com a cabeça muito cheia de coisa, tô muito sobrecarregada. Qual seria a consequência? Será que você se sente tão mal por ter esquecido de pagar uma conta? Então vamos lá, se nessa situação que você lembrou, você estava com medo de acontecer uma coisa ruim, o que aconteceria de pior nesse caso? Né? Como você lidaria com essa situação terrível se ela realmente acontecesse? Então vamos supor, você tem que sair de casa, mas você morre de medo de sair sozinha. O que é que de pior pode acontecer? Aí você vai botar lá: eu posso me perder, eu posso ser assaltado, eu posso cair, eu posso desmaiar no meio da rua, posso ter uma crise de pânico. Como você lidaria com essa situação? Então, é você criar os planos B, né? Se acontecesse esse dia eu ser assaltada, eu iria procurar um lugar para fazer uma ligação, para avisar minha família que eu perdi o celular, para pedir alguém para me buscar, e tal, e tal, e tal. Você vai pensar, né, no que poderia acontecer de pior e o que é que você iria fazer. Se por outro lado acontecesse uma coisa maravilhosa, sei lá, você saiu, eu vou dar um exemplo de uma coisa até que aconteceu comigo, uma coisa assim bem legal. Eu saí para ir resolver uma situação e aí no caminho eu achei uma liquidação numa marca que eu gosto muito, com roupas que estavam com 70% de desconto e eu estava justamente precisando comprar roupa. Então, olha que coisa ótima que aconteceu. Se eu ficasse pensando que poderia acontecer uma coisa ruim e não saísse, eu teria perdido aquela liquidação, que veio bem a calhar. E aí, vamos lá ponderar, né? Qual dessas duas situações é mais provável de acontecer? É mais provável de acontecer a situação catastrófica? É mais provável de acontecer a situação maravilhosa? É mais provável de acontecer uma situação que está ali no caminho do meio? Agora vamos supor que alguém de quem você gosta muito viveu a mesma experiência que você viveu. Então vamos lá, sua amiga também é casada, também combinou com o marido dela aquele traste que ele ia lavar os pratos, ele também não lavou os pratos e sua amiga também ficou chateadíssima, que nem você ficou lá com seu marido porque ele não lavou os pratos. E aí sua amiga chega pra você e fala, acaba com a raça do homem. Que conselho você ia dar para sua amiga? Você iria incentivar sua amiga a ficar com raiva do marido dela?
Você iria incentivar sua amiga a ficar achando que o marido dela fez aquilo de propósito? Você iria incentivar sua amiga a pensar que toda vez que ela saísse de casa, que ela ia passar por alguma situação complicada, que ela ia se perder, que ela ia ser assaltada, que ela ia passar mal? Considerando todas essas respostas, minha grande pergunta: o que você deve fazer a respeito do seu pensamento? Então, como eu falei, dessa análise dos seus pensamentos, você pode ir para dois caminhos. Você pode fazer uma anotação com sua conclusão, ou seja, você pode querer anotar em algum lugar para você ver sempre que não é porque seu marido não lava os pratos que ele não te ama mais. Não é porque você vai sair de casa que você vai passar mal, que você vai ser assaltado. E você também pode querer fazer um teste para ver se o seu pensamento é verdadeiro. Claro que se isso for possível, né, gente? Se você colocar em risco, coloca a pessoa em risco, obviamente você não vai fazer, né? Vamos falar dos testes comportamentais, né? Pra gente ver se os nossos pensamentos têm razão de ser ou não, certo? A gente deve seguir com eles ou deixar esses pensamentos para trás, para que a gente possa buscar resultados melhores. Eu recomendo que sempre que você puder, que você faça um teste para ver se o seu pensamento se sustenta ou não. Por quê? Porque ficar só no campo das ideias não produz realmente uma mudança, nem sempre. Tem aquelas hipóteses, né, que eu falei que nem sempre você vai poder testar um pensamento. E existem várias formas de testar os nossos pensamentos, de testar as nossas convicções, para ver se eles ainda são úteis para a nossa vida. Eu vou deixar aqui um roteirozinho de experimento que ele é bem simples. E eu vou trazer um exemplo, né? Uma pessoa fictícia, uma pessoa qualquer, que eu vou chamar aqui de Sheila. E é o seguinte: Sheila é uma moça que ela teve que se afastar do trabalho porque ela desenvolveu um quadro de depressão. E agora Sheila está para voltar ao trabalho e está morrendo de medo de não saber lidar com possíveis perguntas em relação ao seu afastamento do trabalho. O que Sheila vai fazer? E você também, se você quiser testar algum pensamento seu para ver se ele é útil ou não. Primeiro você vai identificar qual é o problema. Para identificar o seu problema, você vai fazer a melhor descrição que você puder. Você vai de novo lembrar lá daquela fofoca que você faz com sua amiga e vai fazer a mesma coisa aqui. Você botar lá seu problema da forma mais detalhada possível. No caso de Sheila, é bastante simples, né? O problema dela é a própria situação. Ela não sabe como é que ela vai lidar com os colegas dela quando ela voltar desse afastamento que ela teve aí para tratar da depressão. O segundo passo é você identificar a previsão que você quer testar através da estrutura se então. Ou seja, o que é que você acha que vai acontecer se você desafiar o seu pensamento? O que é que você acha que vai acontecer se você sair de casa? No caso de Sheila, seria algo como: não serei capaz de lidar se as pessoas me fizerem perguntas sobre ter ficado afastada doente. Se me perguntarem, ficarei muito nervosa e sentirei tanta vergonha que terei que sair correndo do escritório. E então ficará mais difícil ainda voltar para o trabalho. Então você vai colocar assim, com o máximo de detalhes que você puder também. Não, eu acho que se eu sair de casa, eu vou começar a suar, eu vou ficar muito nervosa, minha visão vai escurecer, eu vou ficar tonta e eu vou desmaiar. E aí vai se aglomerar aquele tantão de gente em volta de mim e vai dizer: chama o SAMU! E vai aparecer a reportagem da Record dizendo: mulher desmaia no meio da rua e tal, e tal, e tal. Vai colocar lá com o máximo de detalhes que você puder. Feito isso, você vai formular uma previsão alternativa. E aqui vai uma dica: use as informações de quando você avaliou o seu pensamento e considerou outras explicações e outros significados que você poderia atribuir para a situação. Então, vamos lá falar de Sheila de novo. A explicação alternativa de Sheila seria: eu suponho que pode não ser tão ruim quanto eu penso e que posso dar respostas superficiais e salientar que estou feliz de estar bem o suficiente para estar de volta ao trabalho. Essa é uma previsão alternativa. Então, em vez dela achar que ela vai ficar nervosa, porque as pessoas vão perguntar como é que ela tá, porque ela se afastou e tal, ela pode imaginar que
Sim, as pessoas vão perguntar para ela porque ela se afastou, mas que ela vai dizer assim, não, tá tudo bem agora, eu tô bem, que eu tô feliz, que eu tô aqui de volta com vocês e tal, e vai dar tudo certo. Então, você vai fazer a mesma coisa, né? Qual uma previsão alternativa ao seu desmaio se você sair na rua? Logo depois você vai especificar como é que você vai testar sua previsão, ou seja, como é que você vai saber se você vai desmaiar mesmo ou não. Então escreva ações específicas que você pode ter para provar se suas previsões estão certas ou não. Sheila, por exemplo, escolheu cumprimentar os colegas que ela acha que vão ser mais acolhedores primeiro e também procurar esses colegas acolhedores se ela precisar de algum suporte. Quinto passo é você escrever os resultados do seu teste, que aqui de novo é aquela velha fofoca que você vai contar tintim por tintim o que é que aconteceu, você vai anotar como você reagiu, como você se sentiu, o que você fez, o que você disse, o que as pessoas fizeram com você. Se você puder também, é até bom, você coloca assim, quanto tempo mais ou menos você acha que você ficou assim nervoso. Por exemplo, se você tem medo de sair e você fica assim, muito apreensivo, tente perceber quanto tempo você fica nervoso, porque geralmente o sentimento assim, de desconforto, ele dura um tempo e depois ele vai diminuindo até que ele passa. Então tente ter uma noção de quanto é esse tempo também, que vai ser interessante para o seu registro. Sheila coletou os seguintes resultados. Eu me senti muito nervosa enquanto entrava no escritório, mas todo mundo parecia bem feliz em me ver. O escritório estava bem movimentado e acho que eles estavam bem mais interessados em eu estar de volta do que achei que estariam. Tive a impressão de que meu chefe ficou preocupado em que eu não me excedesse, mas ninguém soltou sobre minha doença. Ou seja, o que aconteceu foi uma coisa totalmente diferente do que ela estava imaginando. E você vai perceber que muitas vezes isso vai acontecer. Você vai imaginar que o mundo vai acabar, mas o mundo não vai acabar. Muitas vezes você vai achar que você vai ter um piripá que vai desmaiar no meio da rua e você vai perceber que não. Talvez você tenha um mal-estar, uma dor no estômago, uma dor de cabeça, alguma coisa, mas que você vai conseguir lidar com aquela situação. Depois que você anotar, né, tudo o que aconteceu lá no seu experimento, você vai fazer uma análise desses resultados. Ou seja, veja as suas respostas nos passos 2 e 3 e analise o grau de precisão dessas respostas. O que é que você anotou lá nos passos 2 e 3? Você anotou o que você achava que ia acontecer e você anotou uma previsão alternativa. Então você vai ver se elas estavam condizentes com a realidade, né? Então você vai ver se você achou que você ia desmaiar e que todo mundo ia se aglomerar em volta de você, que iam chamar o SAMU, iam chamar a imprensa e todo mundo ia falar que você estava lá caído, estirado no chão. E a decisão, e a situação alternativa era você conseguir sair, ter um pequeno desconforto, mas conseguir chegar onde você precisava chegar. E aí você vai analisar o quanto essas previsões estavam próximas do resultado real. Sheila, nossa amiga, chegou à seguinte conclusão. Eu ainda preciso reconhecer que a maneira que penso está sendo arrastada um pouco para a negatividade, já que a maneira que as coisas aconteceriam era muito pior do que a realidade. É uma coisa muito comum quando a gente está com medo. Mas acho que me sentir preocupada em voltar ao trabalho é bem normal e que poderia ter me feito catastrofizar um pouco mais. Eu ainda preciso continuar testando os meus pensamentos negativos. Então você vai também anotar os resultados da análise que você fez lá do seu experimento. E por hoje é só. Se você ficar com alguma dúvida em relação ao resultado do seu teste, se você ainda não estiver muito seguro quanto à utilidade, quanto à validade daquele pensamento que você tem, se você quiser testar mais uma vez, você pode repetir o teste quantas vezes você achar necessário. Se você achar que tá bom, você também pode ficar por aí. Fica a seu critério, é a sua análise. Como eu disse, existem várias formas de colocar os pensamentos à prova. Essa que eu trouxe aqui hoje é uma forma que eu acho bem simples, bem fácil, que acho que qualquer pessoa consegue estruturar um desafio desse, né? Eu acho que qualquer pessoa consegue
começar a pegar mais intimidade com os pensamentos a partir do que eu compartilhei aqui na aula de hoje. Essa aula de hoje é só a primeira aula, mas você já tem muita coisa para fazer. Você pode dar uma olhada aqui na página, se tem algum material, terá um material para você baixar, para você fazer um exercício, para você começar a pegar intimidade com seus pensamentos. Vai ter um roteiro também, esse que eu deixei aqui na tela, que eu fiz com você, vai estar no material que está aqui. Você vai poder criar os seus experimentos quantas vezes você quiser, né, já que você vai baixar o arquivo. Na próxima aula, que vai chegar para você amanhã no seu e-mail, você vai entender como a forma que você pensa, como o significado que você dá para as experiências que você vive afeta a sua forma de sentir, ou seja, como os seus pensamentos afetam as suas emoções. Vejo você na aula de amanhã. Tchau!